Olá, irmãos, sejam bem-vindos à continuidade do nosso estudo em Tiago. Chegamos, finalmente, pela graça de Deus, chegamos ao capítulo 5. Estamos na reta final. E hoje tentaremos abranger um número maior de versículos, versículo de 1 a 6, dando aquele estudo que estamos fazendo, versículo por versículo, e acompanhando a evolução desse tema, dessas tratativas de Tiago. Então, essa série de estudos práticas da perseverança, uma fé viva. Lembrando, originalmente, nos chama a manter essa fé viva que ela se esbanja em boas ações no sentido bíblico, em boas atitudes, boas obras que frutificam de uma fé verdadeira, uma fé viva, e que o resto é só balela, uma fé morta e uma conduta desprezível igual ao mundo. Então, se você realmente, em meio a tribulações, em meio a dificuldades, persevera, você pratica uma. Você tem obras diferentes, você tem uma conduta diferente e essa prática muda. Então, essas são as práticas da perseverança, de continuar com Cristo mesmo em meio às piores dificuldades e mostrar que você tem uma fé viva. É sobre isso que nós estamos estudando. E nós, nestes estudos, temos visto num enredo mais curto, mais próximo do que a gente já estudou, que os mestres são o ponto aí, desde o capítulo 4 a ser olhado com maior cuidado, porque tem muito mestre. Tem muita gente lá nessas igrejas querendo ser mestres. E dentro desse desejo de serem mestres, estes tantos, ele fala para ter cuidado, não necessariamente que é errado, mas que há uma possibilidade muito grande de problema aí dentro. Então, muito de vocês querem ser mestres nessas igrejas de judeus que se converterão ao cristianismo, que estão dispersos aí fora da nação de Israel, dispersos pelos outros povos. Então, essas igrejas têm muita gente dentro dos judeus convertidos ao cristianismo querendo ser mestres. Só que há algo que reina entre eles, segundo os diagnósticos de Tiago: egoísmo e soberba. Eles pensam apenas no seu próprio prazer, em estar por cima, em defender o seu ego, em defender o seu grande status. E isso não é, de forma alguma, a postura de um líder cristão. Não pode haver. Sendo que o necessário é a humilhação, é o pedir. Não é simplesmente desejar ambiciosamente, mas dobrar-se perante realmente quem tem controle de tudo, Deus, e humilhar-se perante ele. Essa é a postura cristã, essa é a postura, então, de um mestre cristão. E por causa da série de erros desses mestres, ele convida ao lamento, à tristeza, ao arrependimento. É um convite para que eles façam isso e se arrependam, mudem. Nós vamos ver algo parecido com hoje também, na sequência dos versículos, só que não é chamando ao arrependimento. Mas naquele enredo ainda vimos sobre falar mal, vimos novamente da língua, chegando mais próximo às últimas aulas, e o quanto você falar mal é julgar a lei. Na última aula falamos disso, penúltima aula falamos disso, sobre falar mal e o quanto falar mal do seu irmão é julgar a lei de Deus, você se colocar como legislador. E ao mesmo tempo, vimos exatamente no último assunto tratado, como aquelas pessoas que têm um suposto controle da situação, acham que têm controle da situação e planejam como se fossem donos das ocasiões e se ensoberbecem nos resultados previstos, no controle e na sua própria força. Então, tudo isso é um pouco complicado, mas é o que estava acontecendo nessas igrejas. Então, o correto é, sobre o futuro e sobre a vida, ter outra postura. Nós não temos controle do futuro e nem da nossa vida. Não sabemos as ocasiões do amanhã e nem sabemos se teremos vida amanhã. Então, tudo isso nos mostra a nossa dependência de Deus. E, pro cristão, isso é preciosíssimo. Nós falarmos, se Deus quis, não como se fossem palavras mágicas, nós vimos isso. Mas ter uma postura de vida entendendo que, se Deus quiser, as coisas vão acontecer, mas ele continuará no controle de tudo, ele continuará Deus, como nós cantamos, e o futuro e a vida pertencem a ele.
dentro dessa sequência, nós encerramos o capítulo 4 e iniciamos com o versículo 1 do capítulo 5, dizendo: ouçam agora, vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Então, ele volta agora os olhos para os ricos e falam: ouçam agora vocês, ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Atenção, a miséria que lhes sobrevirá, não que pode sobrevir, que talvez aconteça, que há uma possibilidade de vir a acontecer. Não, nada disso. Sim, virá. Sim, sobrevirá sobre vocês. Então, esse é o ponto bem pesado dessa mudança de tom. É uma mudança de tom de Tiago. Afinal, ele condena severamente essa opressão que está acontecendo. Nós estamos vendo, lembrem-se do macro enredo de Tiago. Desde o primeiro capítulo, algumas provações do qual nós vimos que somos chamados a alegre perseverança. Essa alegre perseverança é em meio a sofrimentos que nós entendemos pelo contexto todo da carta, que são opressões financeiras. Vocês são pobres e estão sendo oprimidos, estão sendo, no capítulo 2, levados a tribunais pelos ricos. E então nós agora voltamos os nossos olhos para esses ricos. Saímos um pouco dos olhares dos que estão sofrendo, agora os que fazem sofrer. Por mais que eles falem para os pobres de uma forma a não buscar revolução, a sofrerem alegres em Deus, o sofrimento deles não é ignorado. Esse é o ponto de se arrepiar, porque alguém nos ouve, e falaremos disso. Eles condenam, o Tiago, então, condena a opressão. Tiago condena aquelas pessoas que estão oprimindo o pobre, condena essas pessoas que estão se aproveitando do pobre, esses ricos. E é uma mudança de direção. Ele está falando com um público e agora está falando com outro, vamos dizer assim. Ouçam agora vocês, ricos, com um testemunho para esses leitores da carta que são pobres, mostrando que Deus tem justiça para esses ricos guardada. Deus não está varrendo para debaixo do pano, falando sofram felizes. E olha para os ricos e fala, tá bom desse jeito. E de forma alguma ele está falando sobrevirá o mal sobre vocês. Então ele muda de direção. E é uma importante constatação aqui, quem são esses ricos? É bem provável que sejam ímpios, tá? Não sejam cristãos. Então, aparentemente, ele está se voltando para os contratantes desses trabalhadores, os patrões desses trabalhadores que estão oprimindo conscientemente esses trabalhadores. E isso tem sido danoso para estes pobres, mas também tem sido afrontoso para com Deus. Esse é o ponto. Então, há uma chance de serem cristãos ricos? Pequena. Na interpretação total do texto até cabe, mas é bem mais provável a leitura de que são ímpios aqui, são ricos ímpios, porque certamente sobrevirá condenação sobre eles. Essa é a grande questão. Então, patrões ricos que são responsáveis pelas misérias dos crentes, pela opressão desses crentes. Então, os crentes estão clamando e quem está fazendo eles clamar, quem está dando todo o sofrimento a eles por contratos fraudulentos, são os ricos, dos quais Tiago agora direciona a fala, que acumulam e acumulam riquezas e aumentam a sua quantidade de dinheiro, de posses, de bens, por causa dessa exploração, por causa dessa opressão. Então, eles são chamados agora por Tiago. Vocês que estão fazendo isso, que estão explorando, que estão oprimindo, se entristeçam, se entristeçam. Então, fiquem tristes.
Fiquem, lamentem-se, lamentem-se, chorem. Esse é o convite, porque é a parte lógica. Porque haverá um juízo, há um juízo vindouro e muito terror que Tiago está citando. Então, é como se fosse uma profecia, assim, de Tiago. Então, Tiago está falando de algo que virá, mas ele está num estilo poesia falando de uma forma terrível, terrível. Lembrem-se do versículo que foi citado. Ele não está falando de uma possibilidade, está fazendo a garantia. Virá uma miséria sobre esse povo. Lamente-se, tendo em vista que virá uma miséria sobre vocês. E vocês vão ver que o estilo da fala dele sobre como é essa miséria é meio que uma poesia profética. Mas é severa. Não é porque poesia que é algo bonitinho. É algo terrível que vai acontecer com esses ricos. E os versículos 2 e 3 que prosseguem, eles falam quais são essas misérias que virão. Então, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. É uma linguagem muito pesada de juízo, muito severa de juízo contra estes ricos. Ele já faz um diagnóstico. Tudo que vocês têm, tudo que vocês têm de riqueza e bens, tudo que vocês estão acumulando, já está se passando. Já se passou. Ele já fala de uma forma profética aí, tal qual poética, de que a riqueza já apodreceu, as roupas já corroeram, tudo isso já aconteceu. E vocês têm acumulado, mas tudo isso vai testemunhar contra vocês. Tudo isso há de testemunhar com vocês. Então, ele está falando sobre algo que passa, algo passageiro, temporário, que apodrece. E são esses bens materiais. E são esses bens desta terra, terrenos. Tudo isso, por natureza, vai apodrecer, vai passar, vai se corroer, vai se corromper. Então, é uma podridão, uma podridão. O caminho de tudo isso. Todo o desenvolvimento desse tipo de riqueza é apodrecimento. Eu quero que entenda, até tem uma imagem que eu coloquei aí no slide, que mostra a corrosão, né? O metal sendo corroído e algumas moedas corroídas também. Tudo isso é o que acontece com a prata, tudo isso é o que acontece com o metal, tudo isso é o que acontece com aquilo que é corroído, é corrosível, é algo que pode ser destruído com o tempo, com a traça, com a ferrugem, é, se nós falarmos de roupas, estamos falando da traça, como o texto fala, com a ferrugem, no caso dos metais, mas em si são só símbolos de que toda, até o inoxidável, qualquer coisa deste mundo passa e será destruído. Então não adianta manter o sentido e o propósito da sua vida em bens. Não adianta manter o sentido e o propósito da sua vida na sua carreira profissional. Não adianta você perder toda a sua vida aguardando a aposentadoria para aí sim você buscar um sentido de vida, porque tudo isso passa. E se você mantiver como o principal foco e objetivo da sua vida tudo isso, você está colocando no que é temporário e é totalmente destrutível e certamente será destruído a sua esperança. Mas aqui nós estamos num enredo não apenas de modo de vida, ou objetivo de vida, mas de que o meio para fazer tudo isso é terrível, porque é a exploração. Então, por mais que exista uma garantia de corrupção e destruição para qualquer riqueza, esta riqueza é a pior delas.
Essa riqueza é a conseguida através da maldade, através do egoísmo, através da exploração, através da opressão. Então, o que ele está falando aqui, considerando essa frase, suas próprias riquezas serão de testemunho contra vocês no juízo e garantirão sua condenação. Garantirão sua condenação. Passaram sua vida toda acumulando aquilo que os haveria de destruir pela eternidade. De uma forma bem simbólica aqui, vocês simplesmente estão arrecadando testemunhas contra vocês mesmos. Estão acumulando aquilo que há de devorar a sua carne no juízo. Quem vai testemunhar contra você é a riqueza que você tomou de muitos. É a riqueza que você acumulou por explorar a muitos. Então, é um enredo tão profético quanto poético que trata destas iras vindouras sobre os ricos neste enredo de exploração, tá? Não estamos, de forma alguma, colocando todos os ricos numa mesma situação, como se toda a riqueza fosse injusta. Em si, a riqueza torna a situação de vida muito mais difícil para cristãos, porque você é chamado a compartilhar. Você é chamado a ser responsável pelo próximo. E tendo essa possibilidade por dádiva de Deus em larga escala, aumenta o testemunho contra você se você não tem feito. Então, também é complicado, mas é bem diferente a situação. Aqui nós estamos falando de quem arrecadou, acumulou por explorar, e já explicamos a exploração já já. Mas nos lembra muito desse enredo do rico e do Lázaro. Enquanto Lázaro estava padecendo fome, padecendo, o rico apenas se banqueteava e pouco ligava para Lázaro dentro dessa parábola que Jesus contou. Não é uma situação literal, um rico e o Lázaro não são pessoas que existiram, literalmente são elementos de uma parábola de Jesus que figuram a muitos nesse mundo, né? Há muitos. Mas existe uma insensibilidade bem gritante no rico que vê esse Lázaro sofrendo, mas continua esbanjando. E essa postura é uma insensibilidade de terror gritante, porque mostra o esvaziamento do humor, ou seja, o quanto nós desfiguramos a imagem de Deus em nós, de que é doar-se. Deus Filho, doou o infinito por nós, o eterno por nós, a si mesmo por nós. Nós, com a imagem, feitos à imagem e semelhança de Deus, distorcidos pelo pecado, não doamos nem aquilo que passa, que corrói, que estraga. Nem isso a gente doa. Então a nossa maldade pelo pecado é indiscutível. É indiscutível. Mas nós somos convidados a amar, somos convidados a sermos transformados em Cristo Jesus. Que não sejamos esses insensíveis, esvaziados de amor, que exploram o próximo para viver nessas coisas passageiras. Versículo 4. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Temos um advogado, temos alguém para defender. Então, entendam, vejam, o salário dos trabalhadores, dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, estão falando para os ricos são donos dos campos, os trabalhadores foram até o local, ceifaram por eles, ou seja, trabalharam lá nesses campos, e o salário é devido, mas foram por fraude retidos, por fraude retidos. Essa é a exploração, essa é a exploração. Então, lamentaram-se os ceifeiros? Lamentaram-se. Esse lamento chegou ao Senhor dos Exércitos.
Vamos entender esse tipo de fraude e como se configura esse patrão aí que aplica esses golpes, que faz essas fraudes, esse patrão fraudulento. Lembrem-se que é comum um jornaleiro ou um diarista, né? Para nós é mais fácil diarista. O jornaleiro é aquele que vende a sua jornada de trabalho diária. Então vamos chamar de diarista. É o que recebe no final do dia de trabalho, não recebe mensal. Hoje em dia, aqui no Brasil, é mensal, em outros lugares tem até semanal o salário, mas o que nós temos, no caso do jornaleiro ou do diarista, ao final do dia é repartido. Vimos isso já em Jesus falando, por exemplo, daqueles que ele saiu, o dono da seara saiu buscando trabalhadores e desde cedo, desde manhã, chamou os trabalhadores para a, a seara e eles foram desde manhã fazer parte dessa seara. Depois, um pouco mais à tarde, chamou novos trabalhadores para fazer parte também dessa seara e eles foram já com o dia avançado. E, bem entardecer, chamou novos trabalhadores diários. Chegou no final, no acerto, no mesmo dia ele pagou a todos. Essa fala de Jesus Cristo, que é também uma parábola, mostra que o mesmo foi dado a todos. O mesmo valor. Ah, mas foi o dia de trabalho, uns trabalharam desde manhã, outros metade do dia, outros só uma horinha de trabalho e está dando a mesma coisa. Ele fala, o combinado foi pago para todos. Então eu combinei com vocês o valor, estou pagando justamente o que eu combinei. Com quem foi depois, também combinei o valor, é o mesmo. Então compete a mim. Se vocês aceitaram trabalhar esse valor, está correto. Então guardem isso. Se foi combinado, está correto. Só que eles receberam no dia, no final do dia. Esse é o ponto. Também tem essa questão de jornaleiros ou diaristas, que é um trabalhador um pouco mais pobre, ele é mais vulnerável, ele depende de trabalhar no dia para ganhar alguma coisa para sobreviver. Então ele está à mercê do patrão, sim. E até o filho pródigo, em outra parábola, lembrem disso, ele ergueu os olhos, estando a cuidar de porcos em sua miséria, depois de gastar a herança do pai, ele falou: quantos jornaleiros de meu pai, eles estão numa situação bem melhor que eu. Então, eles estão em fartura de pão. Voltarei lá e pedirei perdão e faz-me como um dos seus jornaleiros. Ou seja, esses que trabalham e ganham por dia. Por dia. Então, vamos lá. Valor combinado entre patrão e trabalhador. Então, ó, hoje você vai trabalhar por esse valor, ok. Por esse valor eu vou fazer o meu trabalho o dia todo. Ele trabalha o dia inteirinho, sol nas costas, trabalhando, fazendo no campo o seu serviço, chega no final do serviço até o patrão e o patrão paga o valor combinado. Nós temos duas questões que podem ser fraudulentas em retenção do salário aqui. Uma, reter o pagamento que deveria ser feito no dia, ele não pagar. Então já tem um problema aí. Mesmo que ele pague, mesmo que ele pague, ah, semana que vem eu pago tudo. Ou no final do mês eu acerto com todos vocês. Isso é fraude, porque esse trabalhador é vulnerável. Ele ganha diariamente. E o que ele vai ganhar hoje, ele vai gastar. Ele vai ir pagar sua conta e comer alguma coisa, trocar pelo pão. Ele precisa desse valor, é urgente para ele. E se você não o paga, ele sai de lá sem ter a possibilidade de comer. Ele sai de lá ainda vulnerável. E como ele vai trabalhar? Imagine que a pessoa faça, não, eu vou acertar, vem aqui trabalhar amanhã e eu acerto os dois. E aí ele trabalha o segundo dia, retém de novo e fala no final da semana. Ele está retendo fraudulosamente. Mas outra questão de fraude, nem falo qual dos dois é pior, os dois são horríveis, terríveis, é o valor combinado não ser pago. Não, nós vamos definir um valor X aqui, na nossa moeda de hoje em dia, falando, né? Nós vamos combinar aqui R$ 20 para você trabalhar o dia inteiro aqui. E chega no final do dia, você pega uma nota de 5 e entrega, não, só isso aqui pelo trabalho que você fez. Não, mas nós combinamos o trabalho, eu fiz o trabalho e o combinado foi 20. Não, somente 5. Então não é uma questão de pagar mal, tá, gente?
Não é. Se for combinado um pagamento até baixo, isso não é injusto, porque foi combinado. Então é bem diferente do que o pessoal tem costuma já falar, ah, não, um pagamento mal já é. Não, a questão é o que foi combinado. Esse pagamento abaixo do mercado, isso é outro assunto e não é o que estamos falando aqui. Estamos falando aqui ou o que reteve o pagamento diário ou o que pagou diferente do combinado. Então é um roubo, é um roubo, é uma fraude no pagamento, nos dois casos. E isso é terrível. Desde a lei, Deuteronômio 24, que não precisa ser atualizado, tá, gente? Só basta lermos no contexto, mas não precisa mudar o texto. Versículos 14 e 15. Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Passaram-se anos, e estamos falando já muito para frente. Entre a lei e esse enredo, passaram séculos. E a premissa é a mesma, porque a moralidade daquilo que a Bíblia traz não muda. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passará. Isso é garantia do nosso Senhor Deus. E o que nós temos aqui? Premissas de uma fraude. Desde o Antigo Testamento, sempre. Sabemos que há fraude financeira desde sempre. E esses patrões ricos e gananciosos o faziam sempre. Os jornaleiros, os diaristas, eles dependem do seu salário diário. Se você reter esse pagamento, simplesmente não pagá-lo até o pôr do sol já era culpado de pecado. E o próprio Deus, nós temos um Deus que protege os seus. E protege mesmo em meio aos clamores. Aparentemente, muitos podem falar, não estou vendo Deus agir, porque talvez aguardem que caia um raio sobre o patrão, talvez seja isso. Mas ele ouve o clamor. Ele ouve, o Senhor dos Exércitos ouve o clamor. E é interessante citarmos no nosso texto que esses clamores, primeiro, quem é testemunha contra o rico? A própria riqueza dele. A própria riqueza dele. E tem essa questão do clamor chegar até os altos céus. Como nós lemos, o salário está clamando contra vocês. O salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos está clamando contra vocês. Então, dentro do que nós estamos falando, o próprio salário está clamando. A riqueza está testemunhando contra, o salário está clamando. Isso é costumeiro na Bíblia, tá? Então, por exemplo, toma os céus e terra por testemunhas. Objetos inanimados, sem vida, ou que nós nunca vimos falando alguma coisa, testemunham contra, sim. E da mesma forma, o salário aqui clama contra estas pessoas. E o clamor foi ouvido. Então pode ficar tranquilo que nada vai escapar. Mesmo que ninguém veja, nada há de escapar do juízo de Deus. E a fraude será sim ouvida. O clamor dessa fraude será ouvido. O testemunho até do salário que foi furtado do trabalhador será de testemunho, de clamor, e o Senhor dos Exércitos ouve. Então entenda, o salário fraudulento clama contra os ricos. Não é segura a punição. É certeza que haverá punição. Não adianta nós confiarmos em outra vingança a não ser do nosso Senhor Jesus, a não ser do nosso Senhor Deus. E o lamento dos trabalhadores com esse sofrimento, por causa da injustiça, o Senhor dos Exércitos ouve. Quem mais? Podemos lembrar de Hebreus e falar:
Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cair nas mãos aí da polícia já é ruim. Cair nas mãos, se você for um grande empresário, um político, alguma coisa cair na justiça, talvez não seja tão ruim, infelizmente, pela injustiça do nosso sistema. Mas cair nas mãos do Deus vivo é total certeza de punição e uma punição eterna. E o que nós estamos falando aqui virá, virá. Não é ele não fala chorem, lamentem para vocês se arrependerem. Isso não é nesse texto. É até estranho não ver isso na Bíblia, mas o que ele está falando, tamanha ira de Deus sobre essa opressão, que ele está falando chorem e lamentem. Desde agora, já comecem a chorar, porque o que virá sobre vocês, a miséria que virá sobre vocês é grande demais. Já comecem a chorar desde agora, que vai faltar lágrima. Então, a punição é severíssima. O que nós estamos falando não é chorem para que não venha. Não é um chamado ao arrependimento. É um alerta poético e profético à punição que virá. Ainda que os patrões se façam de surdos em meio aos clamores dos trabalhadores injustiçados, Deus não deixa de ouvir seus lamentos, atento a cada opressão dos seus. Deus ouve. Deus ouve. Tiago 5,5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Ainda continuando nessa mesma linguagem, ele está falando, vocês viveram luxuosamente. Já falou, vocês acumularam. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutaram prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Olha os testemunhos contrários. Dentro dessa insensibilidade em amor ao próximo, opressão e furto. Nós estamos falando fartaram-se em dia de abate, abater o gado e fartar-se. Estamos falando de um grande churrasco. Então, viveram luxuosamente. Gente, não é pecado em si você ter um dia de luxo, por exemplo. Não é pecado em si, de forma alguma. Mas é um grande alerta, sem dúvida, né? Por quê? Aproveitar os benefícios que Deus deu. O que é luxo? Luxo, talvez, você ter um dia diferente, aproveitando um pouco mais do que Deus nos concedeu. Isso é possível. E até o próprio Israel já foi chamado a desfrutar aí dessas coisas, mediante obediência. Então, por exemplo, Neemias 9:25, aquele enredo de um grande avivamento, conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. É um enredo de abundância. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram da tua grande bondade. Ou seja, você ter às vezes um pouco de luxo, fartura, não é ruim em si. Pode ser a bondade de Deus. E desfrutar disso, às vezes, é nossa porção, como dizem Eclesiastes. Não pode ser nosso objetivo de vida, mas é sim bênção de Deus da mesma forma. Então, em si, ter momentos de luxo, não estou de forma alguma falando que isso é pecado. Aqui nós estamos falando de um desfruto luxuoso e prazeroso do quê? Do golpe, da fraude, da opressão, de você tomar isso daquele que precisa para viver em luxo. Não há maior insensibilidade e ódio ao seu próximo do que se aproveitar dessa maneira dele. E quantos hoje em dia nós podemos falar que fazem isso? Pessoas que contratam outras que são mais carentes e depois anunciam falência e vivem luxuosamente e não pagam direitos. E isso sim é fraude, da mesma forma como nós estamos vendo aqui. Quantas pessoas fazem isso e não pagam o combinado, que as duas partes combinaram, e estão vivendo luxuosamente às custas de fraudes?
Muitas e muitas pessoas fazem isso. Esse é o alerta. Aos ricos virá, virá, é uma garantia do Deus soberano, Deus do exército, que ouve até o salário fraudulento, ele ouve e clama contra estes. Então, eles estão em meio às suas glutonarias, seus desperdícios, mas não simplesmente porque todos estão, mas porque eles apenas egoisticamente acumularam na opressão, no egoísmo, no descaso e na insensibilidade para com o pobre. Num texto aí, esse que eu li foi a NVI, mas se eu não me engano, eu não sei se é da NVT ou da Almeida 21, não lembro. Mas falam que eles engordam seus corações como o gado engorda, rumo ao abate. Então ele cita de engordar os corações. Vocês engordam os seus corações. Ou seja, vocês estão, de alguma forma, não simplesmente se alimentando de engordar fisicamente, mas desse mesmo sentido em que se engorda o boi, e o boi vai se engordando para o dia do abate, vocês estão engordando seus corações de egoísmo, de descaso, de fraudes e de pecados, enchendo o seu coração do que os prazeres do mundo, até o ponto em que haverá o abate seu, o seu abate, o dia do juízo, o dia da vingança. Não, não operaremos a nossa vingança. Não pegaremos nós e colocaremos nas estacas as cabeças dos nossos patrões fraudulentos, como os revolucionários desse mundo pedem. Não, cristão não faz isso. Mas cristão confia que a maior das vinganças, que pertence ao Senhor, não passará. Finalizando, versículo 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. É uma característica do justo, sem que ele ofereça resistência. Então a Bíblia é fantástica nisso, não precisa nesse sentido ser atualizado, tá, gente? Do mesmo modo que o nosso Senhor sofreu, nós também sofremos. Do mesmo modo que ele foi a ovelha muda e calada, nós também somos. Somos seguidores dele. E o que eles têm feito? Nos matar. Como diz o Romanos 8, naquela sequência fantástica, se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir do verso 31, nós chegamos até o versículo 37, 38, 38. Nós estamos falando que nada vai nos separar do amor de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que? Quais coisas? Ele citou: somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Isso é uma característica. Essa é uma característica do cristão. Nós somos sim explorados, nós somos feitos de bobos, nós somos os que ficam clamando justiça de Deus porque esse mundo realmente se aproveita da nossa boa índole. Somos ovelhas, mas nós temos um pastor que nos defende. Nós confiamos no pastor, não na revolta das ovelhas. Então, o sofrimento calado e justo nos mostra que somos por excelência capacitados pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, que nós somos apenas rebeldes, mas capacitados pelo Espírito Santo, transformados em nova criatura, somos imitadores de Cristo. Então, seja aí nos tribunais ou na vida, existe uma condenação que se opera geralmente, quem condena, na verdade, estamos falando de uma condenação de vida, uma condenação de tribunais, que acontece em nós, não de Deus, mas que nós somos condenados a sermos fraudados, nós somos condenados a sermos explorados como ovelhas. Então, do mesma forma com que foi falado em Tiago, nós somos arrastados aos tribunais e aqueles tribunais armados que acabam nos condenando. Sim, então, isso já tem sido falado em Tiago e ainda se esforça, porque é muito mais fácil condenar os pobres.
É muito mais fácil condenar aqueles que já cumprem pena durante a sua vida. Então, os que estão pobres, os que estão à margem da sociedade, os que dependem do seu trabalho diário e receber no final do dia, é mais fácil. É muito mais fácil explorar estes. Por isso ele fala: vocês têm matado o justo. E isso não se refere só a nós. Se refere ao Cristo. Se refere ao Jesus Cristo, que condenaram nesse mundo. E é mais fácil condenar a ovelha, a muda. Então eles condenaram, mesmo que não tinha pecados, mesmo que estava certo, mesmo que tinha feito tudo correto, e levaram para um salário que ele não merecia. Levaram para o salário da morte, sendo que ele não tinha pecado algum. E ele permaneceu calado. E o juízo sobre aqueles que fizeram isso está garantido. E ele, mais do que todos, encontrou verdadeira felicidade. E o cristianismo é isso. Nós sofreremos. Seremos condenados por este mundo e neste mundo, mas por Deus absolvidos. E seremos levados ao lar celeste em maior prazer e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Perseveraremos. Sem resistência nossa aqui, porque confiamos em Deus. Nós, como ovelhas do seu rebanho, confiamos no grande pastor que sempre há de nos vingar. Confiamos nele. E na severidade desse texto, temos a certeza que ele nos ouve. Seja a nossa oração, seja a nossa postura, confiarmos em Deus. Não sermos também esses que se revoltam, mas aqueles que clamam. E confiar que Deus há de vir por nós. Nós não vamos nos vingar ou violentamente. Nós vamos confiar na justiça. Se Deus permitir, a justiça aqui até pode, por vislumbres da sua graça, funcionar. Glórias a Ele. Se não funcionar, ainda assim a justiça divina nunca há de falhar. Confiemos em Deus. E continuemos perseverando, mostrando que a nossa fé é viva, não uma fé morta. Até o próximo estudo. Estejam com Deus.